Aqui vai falar de desalinhamento. Então, ó, aqui é legal, ó. A gente precisa ler e entender legal. Então, ele está falando de desalinhamento máximo, tá? Para soldas longitudinais em cilindros cônicos retangulares, sejam de espessura igual ou diferente, devem ser alinhadas dentro da tolerância especificada na tabela abaixo. Então, desalinhamento está relacionado aqui a metal de base desalinhado. Então, digamos assim, seria uma inspeção antes, né, de eu realizar a soldagem. Posso verificar o desalinhamento de uma junta pós-soldagem? Também posso. Consigo, tá? Mas, né, aqui vamos tratar antes da soldagem. Então, o que ele está falando aqui, ó? Espessura da peça mais fina, em milímetro. Por que peça mais fina? Porque eu posso ter juntas onde um metal de base, vamos supor, é de 10 milímetros e o outro é de 12 milímetros. Eu posso ter, né, metais de bases com espessura diferente. Então ele está falando assim, ó, você vai pegar da mais fina, tá? Então a espessura, tá, menor que 2 milímetros, tá? E ó, milímetro, ó. O desalinhamento máximo é meio milímetro. Então, vamos entender isso. Eu tenho uma chapa 2 milímetros com uma outra chapa de 2 milímetros. Peguei o high-low lá, aula 3, se você quiser ver, e medi o desalinhamento. Deu meio milímetro, tá dentro. Até meio milímetro. Deu 0,6 milímetro, tá fora. Deu 0,7, tá fora, tá? Então, é assim que eu vou olhar aqui, ó. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Minha espessura, ela é maior que 4 e menor que 10, tá? Por exemplo, aqui uma chapa de 1/4, tá bom? Então, uma chapa de 1/4, ela vai estar nessa faixa aqui, ó. Então, 1/4, desalinhamento máximo 1 milímetro. Por quê? Porque está entre, é maior que, a espessura é maior que 4 milímetros e menor que 10. Agora vamos pegar uma espessura de meia, por exemplo. Tá? Então tem uma chapa de meia lá, o meu metal de base. A minha espessura aqui, ela vai estar dentro dessa faixa aqui, ó. Então, meia, ela é maior que 10, a minha espessura, e menor que 30. Então, eu vou pegar a minha espessura e dividir por 10. Essa vai ser o meu desalinhamento máximo. Então, 12,7 dividido por 10 vai dar 1,27. Então, até esse 1,27, 1,3, tá? Ele é aceitável, esse desalinhamento máximo. Então, é assim que tá nesse tipo de procedimento. Ele tá pegando a espessura para falar do desalinhamento, tá bom? Posso verificar também o desalinhamento pós-soldagem. A peça soldou desalinhada, eu vou conseguir ver também. E vou estar utilizando esse tipo de tabela para verificar esse desalinhamento máximo, tá? Para quê? Para soldas longitudinais em cilindros, cones e estruturas retangulares. Pessoal, tá dando para entender? Se tá dando para entender, né? Coloca nos comentários aí, tá? Beleza, professor? Tá tranquilo, tá? Deixa para mim nos comentários aí. Aqui, ó, outra tabela aqui, ó, que vai falar o que também, ó. Então, eu tô lendo lá o procedimento. Para soldas circunferenciais, sejam de espessura igual ou diferente, devem ser alinhadas dentro da tolerância especificadas na tabela abaixo, tá? Então, ó, soldas circunferenciais, ó. Tem um exemplo, tá? Vaso de pressão, por exemplo, torre esférico aqui, ó. Tá? Espessura menor que 30, tá? Eu vou pegar a espessura, dividir por 10 e somar mais 1. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma espessura de 25,4 milímetros. Tá? Eu pego 25, vai estar aqui nessa faixa aqui. 25,4 dividido por 10 vai dar 2,54. Mais 1 vai dar 3,54. Então, eu posso ter um desalinhamento máximo por uma chapa de 25,4, né, de 3,54 aqui. Ó. Tá bom? Um outro exemplo aqui de tabela que é usado para soldas circunferenciais. Beleza. Pós-soldagem, outra coisa que a gente vê muito, né, é a junta. Né, é a altura de perna. Eu vou ter altura de perna para juntas em T, né, ou juntas em ângulo, que a gente chama. Tá? Esse tipo de junta. Então, ó, o
que vai falar o procedimento? Ó? Vou pegar minha canetinha aqui. Serão aceitas pernas, né, para menos e desiguais, desde que seu valor medido não seja inferior aos valores abaixo. Tá? Não seja inferior aos valores abaixo. Exceto quando especificado em projeto. Tá? Então, se o projeto especificou uma perna de solda e não me deu tolerância, tá? Então eu vou lá no projeto aqui, ó, vou pegar aqui para vocês. Então, digamos assim que no meu projeto aqui está falando que a perna de solda ela tem 5 milímetros. Aqui 8 milímetros. Então, por exemplo, se no projeto não está especificando uma tolerância, porque no projeto pode ter a tolerância lá. Ó, 5 milímetros mais 2, menos 0. Então ela pode estar de 5 a 7 milímetros. Eu vou usar a tabela aqui, ó. Tá? Então vamos ver o que fala a tabela aqui, ó. Se a junta é 5 milímetros, o mínimo aceitável é 4,5. Tá? Então, na hora que eu for utilizar lá os calibres que a gente viu na primeira parte, antes do intervalo, eu vou medir lá. O projeto é 5. Medi, deu 4,5. Beleza. Deu 4,3, tá fora. Deu 4 milímetros, tá fora. Não é aceitável. Aqui nós estamos falando de perna para menos. O que é perna para menos? É perna, né, quando eu tenho uma especificação de altura e tá um pouquinho menos aqui, ó. Tá? Então a gente usa essa tabela.